um dos trechos mais enigmáticos das Escrituras. Aqui, Paulo compara o primeiro Adão, o ser feito do pó da terra, com o último Adão, um ser celestial, o Cristo vivificante. Mas, à medida que nos aprofundamos nessa passagem, encontramos um cenário muito mais complexo. Há mais por trás dessas palavras do que uma simples comparação entre o terreno e o celestial. Acadêmicos de diversas áreas se debruçaram sobre esse texto, e nem todos estão de acordo com essa visão espiritualizada que ele apresenta. Para os crentes, essa é uma mensagem clara. O primeiro Adão, o homem terreno, representa a humanidade decaída, enquanto o último Adão, Jesus, traz a promessa de uma vida espiritual. Mas para estudiosos como Bart Ehrman, renomado historiador do Novo Testamento, essa leitura não é tão simples. Ehrman argumenta que o conceito de um corpo espiritual pode ter sido uma adaptação de mitos gregos e orientais, que associavam o céu a seres divinos, separando o físico do espiritual. Segundo ele, Paulo pode ter estado reinterpretando essas crenças para o contexto cristão emergente. Outro nome importante nesse debate é Gerd Ludemann, um teólogo alemão crítico do cristianismo primitivo. Ludemann é célebre por sua visão cética sobre a ressurreição de Jesus, interpretando-a não como um evento físico, mas como uma experiência mística que os seguidores de Cristo teriam tido. Ele vê essa passagem de 1 Coríntios como uma tentativa de Paulo em unir essa experiência com a narrativa do corpo ressuscitado. Para Ludemann, Paulo não falava de uma ressurreição corporal literal, mas de uma transformação espiritual, o que afastaria essa interpretação do entendimento tradicional cristão. Mas há outros que abordam essa questão de maneira diferente. N.T. Wright, um dos mais respeitados estudiosos do Novo Testamento, discorda veementemente de Ehrman e Ludemann. Para Wright, Paulo realmente acreditava em uma ressurreição corporal literal, porém transformada em um corpo glorificado e imortal. Ele aponta para o fato de que o termo corpo espiritual não significa um corpo não físico, mas sim um corpo que foi vivificado pelo Espírito de Deus. Ou seja, para Wright, o último Adão não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta e futura, uma nova criação do ser humano, à imagem do Cristo ressuscitado. 1 Coríntios 15, 45 e 48 é, portanto, um texto central na discussão sobre a natureza da ressurreição e do que significa ser humano. De um lado, temos a visão tradicional cristã, defendida por estudiosos como Wright, que vê uma continuidade entre o corpo físico e o corpo glorificado. Do outro, críticos como Ehrman e Ludemann nos lembram de que o contexto cultural de Paulo pode ter influenciado sua forma de expressar essa transformação. E, no meio disso tudo, o próprio ser humano, em busca de respostas para sua condição mortal e para o seu destino além da morte. Assim, restam as perguntas: o que significa realmente um corpo espiritual? E até que ponto as interpretações teológicas moldaram nossa compreensão do texto? No final das contas, cada visão nos faz refletir sobre o mistério que envolve a natureza humana e seu destino final. E para você, quem é o último Adão? Agora, vamos nos aprofundar na visão de Bart Ehrman, um dos mais influentes historiadores do cristianismo primitivo. Para Ehrman, 1 Coríntios 15, 45 e 48 não é apenas uma simples declaração teológica, mas uma janela para o contexto cultural e intelectual em que o cristianismo surgiu. Ehrman argumenta que Paulo, ao falar sobre o primeiro e o último Adão, estava profundamente influenciado por ideias helenísticas e mitológicas que circulavam naquela época. De acordo com Ehrman, o conceito de corpo espiritual não pode ser entendido de maneira literal, como muitos teólogos conservadores sugerem. Para ele, Paulo estava utilizando uma linguagem metafórica para comunicar uma transformação, não física, mas espiritual, refletindo uma crença comum em muitos sistemas de pensamento da antiguidade. Culturas gregas e orientais já distinguiam entre o corpo físico, corruptível, e uma forma espiritual ou etérea que transcende a morte. Segundo essa leitura, Paulo adaptou essas ideias para fazer sentido dentro da narrativa cristã, particularmente ao falar de Jesus como o último Adão. Bart Ehrman levanta uma questão fundamental. Será que Paulo realmente acreditava em uma ressurreição corporal como é entendida hoje pela tradição cristã? Para Ehrman, a resposta é não. Ele sugere que Paulo poderia ter se inspirado nas concepções dualistas que viam o corpo material como uma prisão temporária, e que, após a morte, a alma ou o espírito assumiria uma forma celestial. Essa noção de corpo espiritual em 1 Coríntios, portanto, seria uma maneira de comunicar a ideia de uma existência pós-morte transformada, não necessariamente física. Ehrman também enfatiza a necessidade de entender a influência das religiões de mistério no contexto do cristianismo primitivo. Religiões como o culto a Dionísio ou a mitologia de Ísis e Osíris falavam de deuses que morriam e ressuscitavam, trazendo consigo promessas de vida após a morte para seus seguidores. Ehrman propõe que Paulo pode ter sido influenciado por essas tradições quando elaborou sua teologia da ressurreição e do corpo espiritual.
Não se tratava apenas de uma crença judaica. Paulo estava navegando em um mundo onde o sagrado e o secular se misturavam, e as noções de imortalidade eram uma fusão de várias correntes culturais. Ehrman também é conhecido por suas críticas ao conceito tradicional de Jesus como uma figura exclusivamente divina. Em suas obras, ele argumenta que o próprio entendimento de Paulo sobre Jesus foi moldado por essas influências culturais e mitológicas. Para Ehrman, o último Adão em 1 Coríntios pode ser visto como uma construção mitológica, que associa Jesus a figuras de renovação e recriação cósmica, presentes em outras religiões da época. Assim, a narrativa de Paulo não estaria tão distante de mitos pagãos que apresentavam deuses salvadores que transcendem o mundo físico para guiar a humanidade a uma nova era espiritual. Embora a visão de Ehrman possa parecer chocante para muitos crentes, ela nos lembra de que o cristianismo surgiu em um ambiente cultural diverso e muitas vezes conflituoso, onde várias tradições e crenças se cruzavam. Para Ehrman, Paulo estava, conscientemente ou não, dialogando com essas outras tradições ao escrever suas cartas e ao articular sua visão sobre o corpo espiritual e a ressurreição. Ele sugere que, ao reinterpretar e adaptar essas ideias, Paulo ajudou a moldar um cristianismo que atraía tanto judeus quanto gentios, ao oferecer uma visão de redenção que transcendia o físico e abraçava o espiritual. A visão de Bart Ehrman sobre 1 Coríntios 15, 45 e 48 nos oferece um olhar crítico e desafiador sobre um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Ao contextualizar as palavras de Paulo no mundo helenístico e judaico do primeiro século, Ehrman nos provoca a reconsiderar o que realmente significava, para Paulo e seus seguidores, ser vivificado pelo Espírito. Até que ponto a teologia cristã se formou em diálogo com mitos e crenças antigas? E como isso molda a maneira como compreendemos o cristianismo hoje? Para muitos, essas perguntas permanecem sem resposta. Mas é exatamente no mistério que reside o fascínio do cristianismo primitivo.